Quando o povo de Deus retornou do exílio na Babilônia, não encontrou apenas ruínas de Jerusalém. Encontrou também a chance de reconstruir sua vida, sua fé e sua relação com a terra que o Senhor havia prometido. E sabe como fizeram isso? Através da agricultura e da pecuária, as mesmas atividades que sustentaram Israel desde os tempos de Abraão. Hoje vamos revelar como era plantar, colher e criar animais naquela época persa entre 538 e 333 antes de Cristo. Naquela época, era costume entre os israelitas dividir o ano agrícola em estações muito bem definidas. A Bíblia descreve em detalhes como funcionava esse ciclo sagrado. Conforme relata o livro de Levítico, havia a época de semear, geralmente entre outubro e novembro, quando os homens preparavam o solo com arados de madeira puxados por bois ou jumentos. Não eram ferramentas sofisticadas como imaginamos hoje. Era um arado simples, mas incrivelmente eficiente para aquele tempo. Os grãos que plantavam eram principalmente trigo e cevada, cultivos que duravam cerca de 6 meses até a colheita. E então chegava o momento mais esperado, a colheita. Entre abril e maio, toda a família saía para os campos. Homens, mulheres e até crianças participavam do trabalho com foices, ferramentas de metal que cortavam os trigais. Mas aqui vem o detalhe fascinante. A lei de Deus orientava que deixassem as espigas nas bordas dos campos para os pobres e estrangeiros. Era uma prática de generosidade que sustentava toda a comunidade. Conforme está escrito em Levítico 19, 9 e 10, essa era a obrigação sagrada do povo escolhido. Além do trigo e da cevada, os israelitas cultivavam também frutas e hortaliças. Oliveiras e videiras eram plantadas nas encostas dos morros. O azeite e o vinho eram tão importantes quanto o próprio pão. E não podemos esquecer das árvores frutíferas, figos, romãs, tâmaras. Como estava escrito na lei, o povo bíblico vivia em harmonia com as estações, porque a agricultura não era apenas sobrevivência, era adoração ao Criador. Agora, quanto à pecuária, o rebanho era a riqueza de uma família. O povo criava cabras, ovelhas, bois e jumentos. Conforme relata o livro de Neemias, quando o povo retornou do exílio e começou a reconstruir Jerusalém, o primeiro trabalho era recuperar os rebanhos. As ovelhas forneciam lã para roupas, leite para queijo e ocasionalmente carne, principalmente em festividades sagradas. As cabras eram ainda mais resistentes ao clima árido. Jumentos e bois serviam tanto para o transporte quanto para o trabalho agrícola. Mas aqui vem o detalhe que talvez você não soubesse. Naquela época persa, quando o povo retornou do exílio sob a liderança de Esdras e Neemias, a reconstrução começou exatamente pela agricultura. Por quê? Porque sem comida, sem colheita, sem rebanho saudável, era impossível reconstruir o templo ou a cidade. O trabalho da terra era sagrado. Era através do suor no campo que o povo renovava seu compromisso com Deus após 70 anos longe de casa. Era tradição do povo bíblico celebrar a colheita com festas de ação de graças. A festa das semanas descrita em Levítico 23 era exatamente isso. O povo reunido agradecendo ao Senhor pelos grãos colhidos, pelos rebanhos fecundos, pela continuidade da vida e da promessa divina. E essa era a realidade cotidiana daqueles que reconstruíram Israel após o exílio. Se você ficou surpreso com o que acabou de descobrir, curte o vídeo e se inscreva no canal Fé Spark para mais revelações históricas todo dia.